Ei, estamos aqui novamente para continuar a falar sobre o sistema digestório. E foi nesse slide que nós paramos, meus caros, esse bate-papo aqui sobre este grande sistema. Bom, o sistema digestório tem processos básicos, sim. Vejamos a ingestão, processo que compreende a introdução de alimentos e líquidos na boca. Então, no momento que eu ingeri, eu coloquei aquele alimento, aquele líquido na minha cavidade oral. Secreção. As células que estão ali no interior das paredes do trato gastrointestinal e também dos órgãos acessórios da digestão secretam aí por volta de 7 litros de água, ácidos, tampões e enzimas na luz do trato, no lume do nosso trato gastrointestinal, do nosso canal alimentar. Veja aí, então, a importância de se ingerir água a contento, de forma adequada para o seu organismo. Então, na medida em que você também não é um ingestor de água adequado, você está fazendo o seu corpo sofrer. Porque como é que ele vai liberar todo esse conteúdo líquido para a sua digestão ser adequada? Então, pode ser que você tenha inadequações. Aí isso vira prática. Ah, eu não estou defecando há um tempo. Ah, eu não estou. Quando eu vou defecar, eu sinto algo doloroso. Bom, então é importante a ingesta de água. E aí, 2 litros de água, 2,5 litros, 3 litros. É importante que você vá a um especialista e verifique isso com ele, porque os corpos não são iguais. E aí você pode ter aí uma ou outra variação nesse padrão da ingesta de água. Um outro processo básico no sistema digestório é a mistura e propulsão. Nós vimos isso também. Nós comentamos a respeito disso. A contração muscular e o seu relaxamento alternados, né, sobretudo na musculatura lisa, né, do nosso trato gastrointestinal, em suas paredes, misturam os alimentos e as secreções, empurrando-os em direção ao ânus. Então, nós temos aí a importância da motilidade do trato gastrointestinal, desde o meu esôfago, que faz propulsionar, que faz progredir aquele bolo alimentar que nós esperamos que seja na condição pastosa, que você deglutiu, do esôfago até o estômago. E se assim estiver no estômago, sofrerá este bolo alimentar na condição pastosa as ações de forma eficiente dos sucos gástricos, para então ir progredindo. É importantíssimo a questão da contração muscular lisa das estruturas que compõem o trato gastrointestinal. Porque além de misturar os elementos, né, nutritivos que ali nós ingerimos, eles também vão fazer com que esses elementos sejam propulsionados. Para quê? Para que nós tenhamos a absorção e para que nós tenhamos, primeiro, perdão, a digestão, a absorção dos nutrientes e a eliminação daquilo que não servirá. Digestão, claro, processos químicos e mecânicos que fragmentam, que clivam, que quebram, que decompõem o alimento ingerido em partículas menores. Menores a que ponto? A ponto de células poderem aproveitar. Isso é magnífico. A absorção. A entrada de líquidos, de íons, né, que são partículas eletricamente carregadas, produtos da digestão secretados e ingeridos nas células epiteliais que revestem o lume do trato gastrointestinal, é chamado de absorção, certo? Então, a absorção, as paredes do trato gastrointestinal, e destaquemos aí, as paredes do intestino delgado absorvem, né? Vou falar desse jeito, e olha que né, a sonoridade, absorvem esses elementos aí líquidos, íons,
produtos da digestão, né, secretados e ingeridos nas células epiteliais, isso entra na parede, né, do trato gastrointestinal, sobretudo intestino delgado. As substâncias então absorvidas passam para o sangue, né, ou passam para a linfa, no caso dos lipídios, e circulam por todo o corpo. Para quê? Para que as células recebam estes substratos essenciais chamados nutrientes. Vejam como é que o sistema cardiovascular, o sistema linfático já estão aí em harmonia com o sistema digestório. Porque isso é a fase final. Os nutrientes serem absorvidos pelas paredes, sobretudo do intestino delgado, claro, passam pelo fígado, passam pelo sistema linfático e na corrente sanguínea estão prontos para serem distribuídos às células. Ok? Lembrar que, e eu gosto muito de lembrar dos neurônios, as células nervosas, eles são muito gulosos por glicose e oxigênio. Então, é imprescindível que nós nos mantenhamos bem alimentados para que nosso cérebro funcione bem. É só isso, Luciano? Claro que não. Mas isso já é um excelente começo. Defecação é um outro processo básico desse sistema. Resíduos, substâncias que não foram digeridas, já comentamos sobre isso hoje, bactérias, células que se desprendem das paredes do nosso trato gastrointestinal, materiais digeridos que não foram absorvidos, não foram aproveitados em todo o processo, constituem aí o produto da defecação, as fezes, ok? Opa, é bem doido isso aqui agora, hein? A cavidade oral é alguma coisa com formatação, mas não tem problema. Aqui, ó, minha setinha está passando aqui. O assunto agora é cavidade oral. Eu preciso sempre em anatomia delimitar limites, né? Delimitar. A cavidade oral, por exemplo, vamos começar daqui, não tem problema, já que apareceu superior primeiro, houve uma confusãozinha aí de formatação, por isso que a animação saiu meio tortinha. Qual o limite superior da minha cavidade oral? Nós vamos chamar de palato, só para ilustrar, mas vocês não vão sair por aí falando céu da boca. Palato é o teto da cavidade oral. Se você pegar a pontinha da sua língua agora e tocar em cima, você vai sentir duro anteriormente. É o palato duro. Se você esticar a linguinha até lá atrás aí da sua cavidade oral, você vai tocar numa parte mais molinha, mais membranácea. É o palato mole, em grande parte constituído por músculo. Então, limite superior da cavidade oral, palato. Você tem o palato duro anteriormente e o palato mole posteriormente. Perfeito? Vamos ver se aparece direitinho aqui. Ih, apareceu o anterior agora. Qual o limite anterior da tua cavidade oral? É uma linha que faça aí agora você uma linha entre os seus lábios fechados. A rima da boca. Correto? É uma linha entre os seus lábios fechados. É a rima da boca. É o limite anterior. Passou dessa rima, já está no meio externo. Limite posterior. Você tem uma abertura lá no final, lá atrás da sua cavidade oral, onde as tonsilas palatinas, que você não chama mais de amígdalas, quando elas reagem, elas quase que tampam essa abertura. Você até tem dificuldade de engolir os alimentos. Essa abertura que limita posteriormente a cavidade oral, eu chamo de istmo das fauces. Né? Estranho esse nome, leia esse nome, escreva, fale, porque ele vai ficar familiar para você. Istmo das fauces. E os limites laterais da minha cavidade oral? É isso mesmo que você está pensando. As bochechas são as paredes laterais da minha cavidade oral. Elas limitam lateralmente
A minha cavidade oral, bochechas. E o limite inferior, né, que a gente chama normalmente de assoalho, é o chão da cavidade oral, é a região sublingual. Se você retira a língua, você tem um limite inferior ali com músculos, ligamentos na cavidade, lá que constituem o limite inferior da cavidade oral, ok? Então delimitamos aí a cavidade oral superior, inferiormente, anterior e posteriormente, certo? E lateralmente. Isso é delimitar a área. Divisão da cavidade oral, vocês veem que é um tópico aqui. Deixa eu ver se aparece. Não, não aparece. Divisão da cavidade oral é o seguinte, pessoal. A cavidade oral propriamente dita. Nossa, Luciano, o que é isso? A cavidade oral propriamente dita, pessoal, é você imaginar o interior da sua boca sem dentes, sem gengivas e sem língua. Ou seja, ficaria apenas uma cavidade oral. Por isso ela é dita cavidade oral propriamente dita. A outra subdivisão chama vestíbulo da boca. O que é vestíbulo da boca, Luciano? É esse espaço onde você passa a língua, tanto superior como inferiormente, entre os seus lábios e as gengivas e dentes. Certo? Esse aí é o vestíbulo da boca. Às vezes, um ou outro, né, não entende, pessoal. Ah, Luciano, você não está mostrando, fica tão difícil. Justamente, meus caros, vocês precisam de um conteúdo teórico, uma definição do que seja, para então, no laboratório de anatomia, na prática, se você não entendeu, buscar tirar dúvida, correto? Mas mesmo assim eu mostro aqui, olha só. Um exame simples de cavidade oral, todos vocês vão praticar esse exame justamente para ver o quê? Essas mocinhas aqui, principalmente, que são as tonsilas palatinas. Então vocês viram lá em sistema linfático que as tonsilas palatinas, não sei se vocês ouviram esse barulho inconveniente de motocicleta, mas enfim, me perdoe. As tonsilas palatinas são elementos assim notoriamente importantes que vocês verificarão no exame de cavidade oral. Então é simples, pede para o paciente abrir a boca e você com o abaixador da língua, você abaixa a língua e vai ter justamente essa visão. É um exame muito simples de fazer e as tonsilas palatinas, vocês sabem, elas reagem porque são órgãos linfáticos, ok? Bom, então imaginaram a cavidade oral sem a língua, sem os dentes, sem a gengiva. Seria uma cavidade inteira. Por isso é a cavidade propriamente dita. Aqui, né, se eu conseguisse colocar a setinha aqui entre os lábios e a gengiva e os dentes, você tem um vestíbulo da boca, que você consegue, inclusive, passar a língua em cima e embaixo, né, onde tem também os frênulos do lábio superior. Passo a língua aí na região superior do vestíbulo da boca, que você vai sentir um cabrestinho, uma prega cutânea, né? E no lábio inferior também tem. É chato quando dá afta nesses dois frênulos. Então esse é o vestíbulo da boca. E aqui, pessoal, eu aproveito a ilustração para lhes mostrar. Eu falei que você tem um palato duro anterior e um palato mole posteriormente. Note que projetando-se posteriormente do palato mole, essa estrutura em forma de cone aqui é uma estrutura projetada posteriormente e no plano sagital mediano. Isso tem nome, chama úvula palatina. Okay? E lateralmente, o meu palato mole se projeta com uma prega e outra prega, correto? Esta prega aqui, anterior, é o arco palato glosso. Glosso é um adjetivo de língua. Então você tem o arco palato glosso e a outra prega que que o palato mole forma, perdão, é o arco palato faríngeo. Estas duas pregas, vocês notam, ela cria um espaço entre elas duas. É a fossa tonsilar,
onde as nossas queridas tonsilas palatinas se acomodam, ok? Vale salientar que as tonsilas palatinas, no exame desse, você pode encontrar o quê? Placas esbranquiçadas sobre elas. E isso é muito comum acontecer porque essas tonsilas estão reagindo, é verdadeira batalha imunológica. Então, se você ter essas placas esbranquiçadas aqui, é interessante que você faça uma higiene, que elas podem produzir um hálito desagradável, uma halitose. Não obstante, você também pode ter uma anatomia de fossa tonsilar associada a uma higiene inadequada de cavidade oral, que faz com que alimentos que você ingira fiquem presos aqui. Isso é péssimo, porque as bactérias tendem a colonizar esse, perdão, esse resquício de alimento que se prende aqui. Ora, você tem que fazer uma higiene oral que não é só escovar dente. As gengivas precisam ser escovadas, as suas mucosas orais, né, por dentro do vestíbulo da boca, as bochechas precisam ser escovadas, a língua. E você precisa, se possível, fazer um gargarejo também, justamente para fazer com que não haja o perigo dessas estruturas ficarem presas aqui e você ficar falando com um hálito desagradável. Não é legal, né? Nós sabemos que não é legal. E é tão constrangedor que às vezes o teu melhor amigo não consegue te falar isso. Enfim, isso ocorre e isso tem que ser evitado, né? Porque não é saudável, ok? Aí, ó, nesta ilustração do professor Frank Netter, justamente o autor está evidenciando que ele puxou os lábios e agora nós estamos vendo o vestíbulo da boca, que é esse espaço entre os lábios, as gengivas e os dentes. Nós aproveitamos para ver aqui o frênulo do lábio superior e o frênulo do lábio inferior. Ainda aproveitamos aqui para ver o frênulo da língua, que vejam, tem que ser ancorado de certa forma que a parte anterior da língua, que nós chamamos de ápice da língua, fique livre para que nós possamos articular bem as palavras. Se essa prega, né, frênulo da língua, ele se estende mais para frente, o ápice da língua fica preso, então nós teremos problemas para falar, né? E aí temos a turma de fonoaudiologia aqui, por exemplo. Então, é importante que eu entenda a cavidade oral. Ainda na cavidade oral, né, a língua. Opa, faltou alguma coisa ali, né? Cavidade oral, língua. Não, era isso mesmo, me perdoe. A língua, pessoal, é um órgão que nós já comentamos aqui, um órgão com grande constituição por músculo estriado esquelético. Você tem a mucosa também. A língua é um órgão sensorial, além de ser órgão do sistema digestório. Você, na superfície da língua, que nós chamamos de dorso da língua é aquilo que você mostra para os outros, né, no rock and roll. Aquilo é o dorso da língua. E nós temos ali, espalhado na superfície da língua, papilas gustativas. O que são isso? São elementos que vão receber as moléculas e que são os receptores sensoriais da língua. É o primeiro contato do estímulo do alimento é com as papilas gustativas. Nós teremos as folhadas, as fungiformes, as filiformes e as papilas circunvaladas, que são elementos que nós procuramos ver no laboratório de anatomia. Ok? E a língua tem função digestória de quê? De misturar o alimento, de umidificá-lo e ajudar na deglutição, ou seja, ajudar para que nós possamos engolir o alimento. Claro, e eu também comentei, a língua é órgão sensorial, então você sente o gosto, você tem um primeiro contato do alimento, isso vai ser informado ao seu cérebro para que você possa perceber a gustação. Então está aí a língua. Toda essa visão é o dorso da língua. Aí, por este sulco lingual,
você tem aqui a parte posterior, a raiz da língua, e daqui para frente o corpo da língua. Lembrando que essa parte anterior é o ápice da língua, a pontinha da língua. Então aqui o professor Frank Netter foi muito generoso. Eu consigo ver aqui essas linhas verticais nessa porção lateral da língua, são as papilas folhadas. E muitas bolinhas minúsculas se confundindo as papilas fungiformes e filiformes, e aqui posteriormente formando um V, e visíveis a olho nu, inclusive, as papilas circunvaladas. Então, são esses elementos, papilas gustativas, que receberão o estímulo do alimento e nosso cérebro vai converter então isso aí para o que chamamos de sabor, de paladar. Ainda na cavidade oral, nós temos os dentes. Cada dente possui 3 partes básicas, pessoal, né? Não é uma aula para odonto, a odonto há uma especificidade, eu tenho uma aula de cavidade oral aí no canal, mas aqui é para nós abordarmos os dentes de uma forma geral. O dente tem coroa, que é essa parte que nós vemos em todo mundo quando de um sorriso, é a coroa do dente. A raiz do dente, que nós não vemos, porque ela está incluída, né, articulada com as maxilas e com a mandíbula, e o colo do dente, que é uma partezinha que não deve aparecer. A gengiva deve cobrir. Mas existem pessoas com alguns problemas, né, periodontais, em que a gengiva fica retraída e acaba expondo o colo do dente, que é uma área sensível, que não deve ser exposta. Então, é claro que você deve buscar a ajuda de um cirurgião dentista, especificamente na especialidade de periodonto, né, um periodontista, para ele ver essa questão da gengiva. E nós temos, normalmente no adulto, 32 dentes, e eles são distribuídos em categorias. Nós temos 4 caninos, 2 superiores, 2 inferiores, 8 incisivos, 4 superiores e 4 inferiores, 8 pré-molares e 12 molares. Chamando atenção para as arcadas, né? A arcada dental maxilar, que é a superior, que é justamente a referente dos dentes com as maxilas, e a arcada dental mandibular, que é inferior, na qual os dentes estão articulados com a mandíbula. Fica muito mais fácil de nós reconhecermos com essa nomenclatura. Então, está aí a ilustração do dente. Essa parte visível a olho nu é a coroa. A parte que está articulada é a raiz, né? Vale salientar aqui que a polpa do dente, no que falamos de estrutura interna, então você tem aqui vasos sanguíneos e nervos, e uma partezinha ó, que a gengiva cobre é o colo do dente. De forma alguma nós podemos, ou nós devemos, melhor falando, ter esta parte retraída, porque senão o colo vai ficar à mostra, é uma área sensível, e isto demonstra, né, uma não saúde plena da sua gengiva ou outro elemento que o cirurgião dentista identificará com propriedade. Bom, vamos parar aqui, que o vídeo já está indo aí para 24 minutos também, e nós começaremos a terceira parte com as glândulas salivares. Um forte abraço, até mais!